Novo membro da Casa Branca, Elon Musk recebeu elogios do presidente Donald Trump. Segundo o republicano, ele deve encontrar bilhões de dólares em fraudes em diversos setores do governo. O Eliseu Caetano vai explicar melhor essa situação para nós. Se fazem sentido esses elogios, Eliseu? Olha, para os americanos fazem, viu, Lívia? Pelo menos foi isso que eles demonstraram ontem durante o Super Bowl, que é a final do campeonato de futebol americano, onde Donald Trump foi ovacionado cada vez que aparecia no telão. O público presente aplaudia e gritava horrores, viu? Muito bom dia para você, para o Matos aí no estúdio do Jornal da Manhã e para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan. A gente volta a falar ao vivo direto aqui dos Estados Unidos. Neste momento, na costa leste americana, 7 horas da manhã, com 36 minutos, e a temperatura aqui no sul da Flórida está na casa dos 21 graus, e agora sim amanhece por aqui. E o jornalista americano e nós, né, expatriados, não estamos tendo nenhum dia de paz, como diria o velho ditado popular, viu, Lívia? A caneta do homem não para, nem no domingo Donald Trump deixa de trabalhar. Ainda há pouco a gente entrou aqui no Jornal da Manhã falando do aumento da tarifa do aço e do metal em mais 25%, além daquelas tarifas já aplicadas para diversos países do mundo, incluindo aí o nosso Brasil, não é verdade? Mas ontem ele continuou dando declarações polêmicas e durante uma entrevista à rede de TV norte-americana Fox News, ele garantiu que o seu mais novo pupilo, o mais novo melhor amigo de infância, Elon Musk, dono da Tesla, da SpaceX, vai fazer uma devassa, sabe aonde? No Pentágono. O Pentágono é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e tem uma verba anual estimada em pelo menos $1 trilhão. Em alguns casos, esse valor até chega a subir com o auxílio de verbas extras, como, por exemplo, a gente viu a administração anterior liberando diversas vezes ao longo do ano. E ele disse que Elon Musk deve encontrar centenas de bilhões de dólares em fraudes e em abusos no Pentágono. E disse mais que ele vai canetar isso nas próximas 24 horas, ou seja, há uma expectativa de que hoje seja feito esse anúncio, portanto, de que o Pentágono vai passar por uma devassa nas contas feitas pelo DOGE. O DOGE é o departamento que Donald Trump criou para Elon Musk fazer aí uma checagem nas contas do governo e tentar diminuir o tamanho da máquina pública americana. Inclusive, na entrada anterior, a gente falou que um juiz de Nova York já decidiu que a DOGE não tem poder de despachar e de decidir absolutamente nada e deve interromper as suas atuações imediatamente, atendendo a um pedido de 19 estados norte-americanos. Donald Trump já falou que não vai obedecer, como eu disse anteriormente. Elon Musk usou sua rede social para dizer que isso é uma bobagem. E a situação tende a ficar pior nos próximos dias, porque além desse aumento da tarifa, como a gente disse, de importação, além das devassas no Ministério da Defesa, no Pentágono, que está deixando os militares por aqui de cabeça em pé, porque são os militares que cuidam desse departamento, até o Departamento de Educação dos Estados Unidos deve passar por uma varredura feita pela DOGE, ou seja, nem a ordem judicial dessa comarca distrital lá de Manhattan, em Nova York, aparentemente está sendo suficiente para fazer com que o departamento novo interrompa os seus trabalhos e obedeça à ordem desse juiz. Quero saber como Donald Trump vai fazer para segurar essa onda, ou seja, uma nova chuva, uma nova onda de processos em cortes superiores deve acontecer já nas próximas horas, de acordo com os analistas políticos por aqui. E Donald Trump está tecendo elogios à torta e à direito para Elon Musk, dizendo que ele está fazendo um excelente trabalho, ajudando a diminuir o tamanho da máquina pública, que é a função do DOGE, mas também ajudando o Donald Trump a fazer com que a taxa de aprovação dele dispare aqui. Donald Trump tem uma taxa de 70% de aprovação hoje, segundo uma pesquisa divulgada ontem. A gente vai seguir daqui acompanhando tudo, Lívia. Eu volto ao longo da programação da Jovem Pan News para atualizar essa ou outras informações com vocês aí no estúdio. Tá combinado, Eliseu Caetano. Obrigada, viu? Bom trabalho aí para você. Vamos ouvir a Deise e também o Beraldo sobre isso, Deise, começando com você, porque a função desse departamento que está sendo comandado pelo Elon Musk, o DOGE, ou então o Departamento de Eficiência Governamental, a função é justamente essa, cortar gastos para enxugar a máquina pública. Enquanto esses cortes não afetam áreas sociais, enquanto esses cortes vêm no sentido de evitar essas fraudes bilionárias, está tudo certo. Mas quando começa a entrar em algumas ONGs, em algumas associações importantes nessa área social, a reação vem com tudo, né?
Lívia, e essa decisão do Trump aí de incumbir o Elon Musk da tarefa de auditar o Pentágono, ela também tem, além de tudo isso que você mencionou, né? Ela é uma abordagem inovadora, óbvio que é, mas ela é carregada de complexidades e riscos, né? Então, a nomeação do Musk, que é um empresário de destaque no setor privado, para uma função de auditoria governamental, ela tem aí uma convergência inédita entre domínio público e privado, né? A gente ainda não tinha visto esse tipo de relação. Então, embora a expertise do Musk em inovação e eficiência operacional ela seja inegável, a inclusão dela numa esfera tradicionalmente reservada a órgãos de controle estatais, ela levanta alguns questionamentos sobre a adequação da escolha, né? Mas a iniciativa também ela ocorre no momento de muitas preocupações sobre transparência e controle democrático das ações governamentais. Então, a ausência de uma supervisão adequada por parte do Congresso e de outros órgãos de controle, ela também pode resultar numa concentração excessiva de poder nas mãos do executivo e dos seus designados, mas não deixa de ser inovadora. Vamos ver o que vai acontecer. Donald Trump tem uma preocupação muito legítima e importante, que é modernizar o Estado americano, o funcionamento do Estado americano e, obviamente, dar melhor qualidade ao gasto público. E o Elon Musk tem a missão de fazer esse dever de casa. Aí, uma área que é importante que se tome cuidado, porque Elon Musk, com as suas empresas, sobretudo Starlink, SpaceX, tem negócios, tem contratos com o poder público. Então, ele precisa exercer o poder e a autoridade que foi conferido a ele por Donald Trump com muito cuidado. Boa parte do trabalho, eu não tenho dúvida nenhuma, está sendo feito de uma maneira muito técnica e muito profunda e, obviamente, Donald Trump é aquele que usa as informações que recebe para fazer a propaganda, entrar nessa questão da comunicação. Ele faz isso muito bem, com muita habilidade, está preocupado ali em manter alto o seu nível de aprovação e isso faz parte do jogo. Mas Elon Musk tem que andar na linha para que o seu trabalho não seja ameaçado, eventualmente, por algum movimento que seja feito e que ultrapasse ali alguma barreira que gere algum tipo de dúvida. Mas eu não tenho a menor dúvida, ao fim desse governo, com a conclusão do trabalho, pelo menos dessa fase inicial do trabalho do Dodd, o governo americano vai estar em condições muito melhores de enfrentar o seu principal inimigo internacional, seu inimigo comercial, que é a China.